Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine, mais uma vez, junto comigo. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 38, está escrito: perguntou Pilatos a Jesus: o que de fato é a verdade? Ao que Jesus não lhe respondeu. Não há registro sobre o que é a verdade registrado nas Escrituras. A pergunta é por que não? A resposta se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Disse Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está a resposta, porque Jesus não citou nas Escrituras o que é verdade. Por isso a igreja não é capaz de encontrar a verdade nas Escrituras. Por isso, tanta discussão através de várias doutrinas sobre um consenso do que é a verdade. Eles nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, simplesmente porque a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Os cientistas, eles nunca descobrem a verdade. Por quê? Eles giram em torno de teorias. Sim, eles não sabem como o universo ele se originou. Tudo que eles possuem são supostas teorias. Eles não podem chegar ao pleno conhecimento da verdade simplesmente porque a carne não compreende os assuntos do Espírito de Deus e nem pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. A origem do universo, ela tem a sua origem em Deus. Tem a origem no plano espiritual, não no natural. Não há como encontrar o princípio da criação aqui na Terra, pois isto ocorreu nos céus, meu querido amigo. Por isso os cientistas não são capazes de entender este mistério. E não só eles, como também a igreja. Até hoje, a igreja não é capaz de compreender os assuntos espirituais. Prova disso que no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34, está escrito: e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, que já haviam despertado da natureza espiritual. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, está escrito: leite vos deis a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, disse o apóstolo Paulo. Sim, meu amigo. E para piorar a situação, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, está escrito: se vos falei de assuntos da terra e não me crestes, como me crereis se eu vos falar dos assuntos celestiais? Disse Jesus. Está vendo? Tudo que está registrado nas Escrituras são assuntos referentes à terra. Apenas um exemplo daquilo que está nos céus. Jesus falou através de parábolas, assim como os apóstolos nos deram leite a beber. Não existe verdade espiritual registrada nas Escrituras, simplesmente porque os seres humanos não são capazes de compreendê-las. Então foi dado um exemplo inferior. Tudo que está registrado nas Escrituras foi registrado segundo a justiça da carne, segundo a compreensão da carne, que milita contra o espírito. Então tudo está ao reverso, tudo está ao contrário. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que a igreja não é capaz de aceitar que o pecado original, ele aconteceu nos céus, não aqui na terra. Repito mais uma vez, o pecado original aconteceu nos céus, não aqui na terra. Prova disso, meu amigo, é que o pecado original ocorreu quando a palavra se tornou carne. Repito mais uma vez, o pecado original ocorreu quando a palavra encarnou aqui na terra. Quer que eu prove? Sim, eu vou provar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Simplificando. No princípio era a palavra. E a palavra estava com quem? Com Deus. E a palavra era Deus. A palavra era Deus. Ela deixou de se tornar Deus quando ela se tornou carne. Este é o pecado original. Separação de Deus. É a história contada no Éden. Quando o homem foi expulso do Éden, houve exatamente o pecado. O pecado é que separa o homem de Deus. O pecado, ele acontece do céu para a terra. O pecado acontece exatamente através da separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a palavra se fez carne,
Ela se separou de Deus, pois no princípio era a palavra e ela estava com Deus. Ela não está mais. Você é a palavra que encarnou. A palavra está aqui, na sua consciência. E o corpo é de Cristo. Se Cristo é a palavra e o corpo é de Cristo, quem exatamente você é? Senão a encarnação de Deus aqui na Terra. O pecado original ocorre através da separação do homem em relação à sua verdadeira identidade. Quando a palavra encarnou, você passou a se reconhecer através do corpo e não mais através do espírito. Isto é separação. Isto é o pecado. Este é o pecado original, meu amigo. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque ambos são opostos entre si. O pai e o filho se tornaram inimigos, por assim dizer. Pois quando a palavra encarnou, ela se tornou carne. A história de Jesus é a sua história. Não é uma história literária, é contemporânea. Ela está se desdobrando no espaço-tempo neste exato momento. Prova disto que você é o corpo de Cristo. E Cristo é a palavra que está no corpo. Você é a palavra que se encontra no corpo de Cristo. O esquecimento da eternidade é o começo da morte. Você não é capaz de aceitar essa verdade, porque quando você encarnou, você se esqueceu da sua verdadeira identidade espiritual. Este é o pecado original. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que te conheço a ti. Se reconhecer novamente através do Espírito, isto é vida eterna. O esquecimento da sua verdadeira identidade espiritual, isto é a morte. Podemos tirar um exemplo perfeito, é da história do filho pródigo. Quando ele se separou do pai, quando ele saiu da casa do pai, ele passou a experimentar a morte. Quando o filho retornou para a casa do pai, disse o pai: este meu filho estava morto e reviveu. Quando você saiu dos céus, sim, ó palavra de Deus, pois você é a palavra que encarnou. Quando você veio dos céus e encarnou aqui na terra, este foi o princípio da morte. O esquecimento da sua verdadeira identidade espiritual é o começo da morte. Ao retornar para os céus, você toma consciência novamente de quem você é. Então você torna a se unir ao Pai. Pois aquele que se une ao Espírito se torna um só com Deus. A ressurreição nada mais é que retornar para a casa do Pai. Ou seja, o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem é a ressurreição do homem. A morte ocorre do céu para a terra. Repito, você morre ao se tornar carne, pois a carne não possui vida em si mesma. O pecado original, repito mais uma vez, nunca aconteceu na terra, mas sim no céu, e eu vou provar. Pois o Éden é uma representação do céu que está dentro de você. O jardim do Éden, o Éden, é uma representação exatamente da sua consciência. Pois disse Jesus: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. É aqui no seu reino dos céus, no seu jardim do Éden, que você se encontra sozinho com Deus. É só você e a palavra, é só você e o verbo, é só você e Deus. Sim, a história de Adão é a sua história, que está se desdobrando no espaço-tempo. A história é contemporânea das Escrituras. Não é a história de personagens que existiram há 6.000 anos atrás ou há 2.000 anos atrás. Muito pelo contrário. É a sua própria história, pois você precisa cumprir todas as Escrituras. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, está escrito: vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi apresentado no monte. A história descrita por Moisés no livro de Gênesis é um modelo daquilo que ele contemplou nos céus, e o reino dos céus está dentro de vós. É aqui no reino dos céus que você se encontra sozinho com Deus. Repito mais uma vez, você precisa cumprir todas as Escrituras. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois a história de Cristo é a sua história, que foi contada do princípio ao fim. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata. A lei
registrada nas Escrituras é apenas um modelo daquilo que está se desdobrando dentro de você. Toda a história registrada nas Escrituras é a sua história que está se cumprindo neste exato momento. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, está escrito: em cada lado do rio está a árvore da vida. A árvore da vida estará lá no reino dos céus. Espera aí, mas o reino dos céus está dentro de vós? Espera aí, mas a árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida estava lá no Éden? Como é que a árvore da vida está no reino dos céus? Porque o reino dos céus é o próprio Éden, que está dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, está escrito: não vem o reino dos céus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de vós. A história do Éden está se desdobrando dentro de você. E você nunca tinha prestado atenção nisso, pois você está sozinho no seu reino dos céus, no seu mundo mental. O seu mundo é mental. Descreva-se exatamente a nível espiritual. Você não é a palavra, mas a palavra não é o próprio Deus. Está vendo que o reino dos céus que está dentro do homem é mental, pois o próprio Deus que está no homem é a palavra? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto. Pode parar por aqui. Como assim? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Como que eu posso ser ressuscitado juntamente com Cristo? Bom, a resposta se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Porque trago as marcas de Cristo no meu corpo. Como assim? As marcas. As mãos e os pés perfurados. Paulo também trazia essas marcas no próprio corpo dele. Como isso é possível? Resposta simples, meu amigo. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Tudo que acontece com o homem, automaticamente acontece com Cristo. Este é o corpo de Cristo. O seu corpo é o corpo de Cristo. Por isso que Paulo trazia em si as marcas de Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo, ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. A ressurreição ocorre através do corpo de Cristo. Se o seu corpo humano ainda não ressuscitou, então Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois, se os mortos não ressuscitam, diz as Escrituras, então também Cristo não ressuscitou. Se você ainda não possui um corpo glorificado, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois o seu corpo é o corpo de Cristo. Se você não possui o corpo glorificado, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois Cristo só passa a possuir um corpo glorificado quando o homem ressuscita. Pois se o homem ainda não ressuscitou, Cristo também não ressuscitou através dele. Pois este é o corpo de Cristo aqui na terra. Cristo é o primeiro e o último, conforme consta no vídeo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o primeiro ser humano e o último, pois todos são o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 20, está escrito: considerando que morrestes com Cristo. O homem morre através do corpo de Cristo e ressuscita através do corpo de Cristo. Quando o Cristo se fez carne, aqui o homem morreu juntamente com Cristo. O esquecimento da verdadeira identidade espiritual é o começo da morte. O homem ressuscita com Cristo através do despertar da consciência espiritual. Quando ele retoma a sua verdadeira essência, ali Cristo é revestido com seu corpo de glória, pois o corpo de glória de Cristo é justamente espiritual. Quando o Espírito desperta na carne, aqui Cristo é revestido de glória, aqui ocorre a ressurreição. Até porque está escrito: já vos revestistes de Cristo? No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Cristo não esteve uma única vez aqui na terra, pois ele é o primeiro e o último ser humano. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, repito: eu sou o que era, que é e o que há de vir. Ele é o primeiro e o último. Aqui começa a morte, pois tudo começa exatamente através do corpo. Quando o verbo se torna carne, começa o princípio da morte. Este é o pecado original. A palavra, quando ela se separa de Deus. Aqui
ocorre o princípio da morte. Quando o homem desperta da consciência espiritual, ele se reveste da pessoa de Cristo. Aqui está o corpo sendo glorificado. Aqui está o homem se revestindo de incorruptibilidade e de imortalidade. Por isso, disse Paulo, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. E no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 5, disse o apóstolo Paulo, deu-nos vida, juntamente com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo ainda estava aqui na Terra, e isto ocorreu na década de 50, depois de Cristo. Mas, de fato, o corpo de Paulo foi decapitado unicamente na década do ano 60. Isso significa que Paulo já havia passado pela ressurreição sem mesmo o corpo dele ter sido ressuscitado no cemitério. Pois Paulo compreendeu que o homem ele se encontra morto quando ele está sem Deus no mundo. Mas quando ele se une ao Senhor, ele se torna um só espírito com ele. Paulo se uniu ao Senhor, então ele passou pela ressurreição. Então disse ele, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive através de mim. Esta é a ressurreição do homem. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Tudo isto ocorre aqui. Quando Cristo quer a sua vida se manifestar, então Cristo terá se revestido exatamente de incorruptibilidade e de imortalidade. Estamos falando de você, pois este é o corpo de Cristo. Você é o próprio Cristo que se encontra morto na carne.